Estamos de volta hoje conversando sobre o setor de elaboração legislativa da Procuradoria da Câmara Municipal de São Paulo. Aqui comigo as procuradoras, doutora Ana Helena Pacheco Savoia e a doutora Luciana de Fátima da Silva. Retomando um pouco o que a gente estava falando a respeito desse setor, que é bastante interessante porque lida diretamente com as leis, né? Doutora Ana, sabemos que existem vários vereadores da casa e que muitos deles são recorrentes quando propõem uma determinada lei, com um determinado assunto, não é? Como é que vocês fazem para separar os projetos que são demandados por diferentes vereadores sobre um único tema? Isso é difícil? Isso é comum mesmo, Elis. São chamados temas do momento. Certo. Né? Aquelas preocupações que surgem, estão nos jornais, todos atentos àquela questão. Vamos dar um exemplo, a pandemia é um tema recorrente, todo mundo está atento a isso, todo mundo quer propor projetos de lei que tratem de um ou outro aspecto da pandemia, né? Exatamente. E para os vereadores e vereadoras é muito importante ser o autor, o pai daquela ideia. Né? E é natural que seja assim, porque eles exercem um mandato. De 4 em 4 anos, eles são avaliados por essas ideias que eles transformam em leis. Então, nós procuramos, ao receber demandas de projetos muito parecidos, nós tentamos, na medida do possível, encaminhar a procuradores diferentes para que surjam proposituras embora semelhantes, com características próprias, que cada uma espelhe a vontade do vereador ou vereadora solicitante, né? Que saia cada um com a cara do seu vereador. Quando isso não é possível, porque é um setor muito pequeno, a gente tem que usar da criatividade, né? Então, fazer um muro, né, mental entre uma ideia e outra para atender da melhor forma possível, mas sempre imprimindo a cada projeto características próprias, né, de acordo com as preocupações do vereador solicitante. Então, é um trabalho difícil, mas é possível de ser feito. E nós tentamos fazer isso da melhor maneira possível, fazendo reuniões com os gabinetes dos vereadores para entender bem qual é o viés que eles querem dar àquele projeto, embora a matéria muitas vezes seja comum, né, de vários outros projetos em tramitação na casa. Às vezes esses projetos são até reunidos, porque eles são muito semelhantes, então eles vão ser debatidos em conjunto e lá na frente, no plenário, eles vão ter que optar. Mas a senhora sabe que, explicando um pouquinho de como é que é na prática para vocês, me ocorreu justamente isso, que muitas vezes a gente está em votação na sessão plenária e há alguns projetos que você lendo assim a respeito do projeto, você fala assim, nossa, mas eles se parecem, né? Mas como a senhora mesma disse, eles têm particularidades próprias, não é que eles são idênticos, eles têm as suas particularidades. E muitas vezes no próprio plenário, os próprios autores falam ali na tribuna, não, mas eu vou conversar com o vereador ali para a gente reunir os projetos. Então, ou seja, se até ali eles não foram reunidos, eles ainda podem ser reunidos, né? Eles ainda podem ter esse tipo de elaboração, Sim, né? pode-se até chegar a um substitutivo que tire de cada um o que há de melhor. Certo. Né? O nosso trabalho realmente ele é difícil porque nós queremos ser fiéis a cada um dos vereadores, dos gabinetes solicitantes. Né? E mantemos, inclusive, sigilo a respeito das propostas que estão sendo debatidas com cada um dos gabinetes. Né? Não levamos uma ideia de um gabinete para o outro, não. Né? Nós recebemos essas ideias e aí tentamos elaborar propostas que sejam fiéis, né, à demanda que está colocada e mantendo as características próprias de cada um. E aí, o processo, ao longo do processo legislativo, é muito possível que as ideias sejam somadas, né, e que surja daí um projeto até muito melhor.
Muito interessante essa sua colocação. Doutora Luciana, existe algum material de apoio que, enfim, que vocês possam fazer para ajudar nesse processo todo? Sim, sim, eles frequentemente a gente faz alguns manuais, disponibiliza modelos, né, para os projetos mais simples, né? O pessoal da elaboração sempre redige isso. E também no começo da legislatura a gente faz um trabalho mais intenso, como estão chegando muitos vereadores novos, muitos assessores, a gente costuma fazer um curso, uma palestra, algumas oficinas para justamente passar informações preliminares, trocar informações. Tem sim um trabalho de divulgação, né, de informações, de conhecimentos iniciais. Entendi. E eu acho que uma outra questão que também é bastante interessante a gente colocar nesse momento por exemplo, a senhora explicou para a gente que cada gabinete tem o seu setor, né, no que diz respeito a profissionais da área jurídica que dão um suporte para esses vereadores, né, eles têm lá a sua equipe. Existe um trabalho conjunto também com esses advogados que fazem parte dos gabinetes, doutora Ana? Sim, eles normalmente são os porta-vozes, né, dessas solicitações, porque eles entendem um pouco mais da área jurídica, né? Então, muitos trazem a nós já um projeto elaborado para que seja mais desenvolvido na Procuradoria, né? Mas fazemos também contato com outros profissionais dos gabinetes, né? Eles têm vários profissionais, não só advogados. Então, a depender da matéria do projeto, é importante sentar com essas pessoas, porque às vezes são assistentes sociais, são pessoas que estão no dia a dia, próximo daquela comunidade que está pleiteando sabe qual é a necessidade, sabe qual é a né? necessidade. Uhum. Então, é preciso ouvir. Às vezes é uma questão cultural, né? É um projeto cultural, então é muito importante a gente saber qual é a demanda daquele grupo, né? O que eles querem no projeto. Então, é bem interessante, o gabinete faz essa ponte entre a sociedade e nós, que somos o laboratório, que vai colocar no papel, né? Então, esse bate-papo às vezes acontece e para nós é muito útil ouvir diretamente da fonte qual é a demanda. Pois é, e deve ser bastante interessante, eu imagino, esse tipo de indagação, porque cada local da cidade, a gente tem uma cidade imensa, dividida em zonas, né? O mesmo tema deve ter necessidades diferentes, né? Então, deve ser um trabalho dos mais instigantes, por assim dizer, né? Sim, sim, com certeza. Aqui em São Paulo nós temos pessoas de todas as origens, né? Do Brasil e do mundo. Então, aqui as ideias, né, fervilham, porque realmente são muitas as necessidades de milhões de habitantes, de realidades muito distintas. Agora, doutora Luciana, e a questão técnica de tudo isso? Agora ficou para a senhora explicar para a gente como é que é, porque as pessoas não imaginam, né, que existem toda uma técnica para se fazer as leis. Acho que até existe uma lei geral sobre o assunto, não é mesmo? Explica para a gente direito. Sim. A produção da lei, ela vai impactar na sociedade de uma forma muito profunda, né? Ela vai moldar o comportamento social, vai criar direitos, obrigações. Então, assim, uma lei ela tem que partir de uma necessidade real e ela tem que reunir condições de ser efetiva, de ser eficaz para resolver aquele problema, atender aquela necessidade a que ela se propõe. Né? Então, existe até um ramo da ciência, alguns dizem que é uma ciência, mas é uma técnica, indiscutivelmente, que é a legística, que se preocupa em cuidar dos aspectos necessários para se observar quando você vai construir um texto legal. Então, assim, num primeiro momento, analisar o impacto econômico e social que aquela lei vai ter, ver se ela realmente é necessária, se ela vai ter, como eu disse, condições de atender a demanda, o problema que ela se propõe a resolver. Passado nesse teste, teria que verificar questões mais objetivas, assim, no sentido de a lei ela tem que ter uma linguagem acessível, tem que ser clara. E existe a Lei Complementar 95 de 98, que é uma lei nacional, que dispõe sobre os requisitos que você tem que observar para fazer uma boa lei, por assim dizer. Né? Então, a lei ela tem que ter clareza, precisão, ordem lógica. Né? Você tem que priorizar que um assunto não seja tratado por várias leis. Tudo para assegurar que o cidadão tenha condições reais de conhecer o texto da lei e de cumpri-la.
né? A lei ela tem que ser feita para ser cumprida. E, nesse sentido, a gente tem um projeto interessante aqui, né, Ana, na Câmara, no âmbito da Procuradoria, está desenvolvendo uma parceria com a Faculdade de Direito da USP para fazer um estudo na área da legística. Tem um projeto de pesquisa que se propõe a analisar a legislação paulistana, criar um observatório da legislação, tudo visando nesse foco de construir uma legislação cada vez mais assertiva, que tenha condições de ser conhecida e cumprida. Isso é fundamental, né? Ninguém faz lei que é para não ser cumprida, tem que ser cumprida. Então, por isso que o trabalho do setor de vocês é dos mais importantes aqui na Câmara Municipal de São Paulo, né? Para a gente finalizar essa nossa conversa a respeito dessas particularidades aqui dessa área da Procuradoria aqui na Câmara, as considerações finais de vocês, doutora Ana, primeiro, e para finalizar, doutora Luciana. Eu gostaria só de complementar aqui o que a doutora Luciana colocou, a importância, né, de se fazer esse trabalho técnico, até mesmo para identificar, por exemplo, leis que, diante do novo, precisem ser revogadas, porque senão fica uma insegurança jurídica, né? Então, a lei nova que vem, ela tem que ser técnica, clara, concisa, inteligível por qualquer cidadão, e ela tem que ser completa. Então, na medida do possível, é importante que haja a revogação expressa de outras leis que já estão superadas pelo tempo, pelos novos costumes, enfim, é preciso que haja esse trabalho para que nós tenhamos segurança jurídica nas nossas relações. Muito bem colocado, né, doutora Luciana? Eu acho que não tenho nem muito o que acrescentar. O fundamental, eu acho que é incentivar essa cultura de... Não é uma sobreposição da técnica sobre o político, mas é aliar as duas coisas no tanto quanto possível. Tá ótimo. Eu gostaria de agradecer a presença de ambas. Foi uma conversa de alto nível aqui. Acho que ficou um pouco mais claro para as pessoas de casa como funciona o departamento de vocês, que trata diretamente da elaboração das leis, que depois, daqui a algum tempo, vão fazer parte do nosso dia a dia. Muito obrigada, doutora Ana, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, foi um prazer. Prazer foi nosso. Doutora Luciana, mais uma vez, obrigada. Eu agradeço também. E eu agradeço a você que nos acompanhou neste programa de hoje. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, basta entrar em contato com a Procuradoria da Câmara, anote os e-mails, celeg@sãopaulo.sp.leg.br ou então procuradoria@sãopaulo.sp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.